tabelas e gráficos. Então, análise de gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas é uma forma resumida, né, para facilitar a nossa leitura e a interpretação, né, dos dados informados, dos dados pesquisados. Então, é uma forma mais reduzida, fazendo com que o leitor entenda melhor, né? Entenda aí com a maior clareza, com a maior simplicidade as informações. Nós temos os diagramas, que são gráficos geométricos, tá? Que são dispostos em duas dimensões. Eles podem ser o gráfico em barras, que é a parte horizontal, e vertical, que são as colunas. Então, nós temos o gráfico de barras e o gráfico de colunas, tá? Que são representados aí por retângulos. Coloquei aqui para vocês dois exemplos, tanto do gráfico de barras quanto o gráfico de colunas, que é um gráfico usado muito, né, para expressar, né, informações, expressar as pesquisas de uma forma aí mais fácil. Nós temos o gráfico de setores, que é o famoso gráfico de pizza, que ele é utilizado para representar percentual, para representar porcentagem. Então, a totalidade da porcentagem sempre será, nesse caso, 100%. Por exemplo, se eu quero saber essa parte aqui, ó, essa parte aqui roxa, ela está representando 30%. Se eu quiser descobrir o ângulo formado por essa parte, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar 360, tá? Por que 360 graus? Porque a volta completa. A volta completa é igual a 360 graus. Aqui apareceu em porcentagem, então eu vou representar aqui, ó, 100%. Sempre o total vai ficar em cima, tá? Tanto do ângulo quanto da porcentagem. Então, se eu quero descobrir aqui o ângulo dessa parte referente a 30%, eu vou colocar 30% aqui, tá? Porcentagem embaixo de porcentagem e ângulo embaixo de ângulo. Como eu quero descobrir o ângulo, eu vou representar por x. E eu vou multiplicar cruzado. Então, 100 vezes x, 100x. Igual. Aqui, ó, eu vou fazer 36 vezes 3, que dá 108. Aí, eu vou acrescentar esses dois zeros, ó, esse zero aqui e esse zero aqui. Então, deu 10.800. 360 vezes 30, né? Então, x é igual a 10.800 dividido por 100, porque o número que está ao lado da letra multiplicando passa para baixo dividindo. Então, eu posso cortar dois zeros embaixo e posso cortar dois zeros em cima. Então, x é igual a 108 dividido para 1, dá 108 graus. Então, o grau correspondente, tá? Essa parte aqui de 30% desse gráfico de setores é 108 graus. Nós temos também o gráfico de linhas, que é um gráfico muito utilizado para demonstrar a evolução, tá? A evolução de algo. Às vezes a evolução do tempo, em meses, em ano. Então, a gente utiliza o gráfico de linhas para fazer a comparação dessa evolução. Temos os estereogramas, que são gráficos geométricos em 3 dimensões, tá? 3D. Temos os pictogramas, que são gráficos que aparecem figuras, né, representativas aí das informações, fazendo com que o leitor compreenda melhor. Por exemplo, se eu perguntar assim, ó, tem quantos do sexo masculino, né? Tem quantos rapazes de 14 anos? Então, aqui, ó, rapaz de 14 anos, apareceram 2 bonequinhos, só que cada bonequinho equivale a 4 rapazes. Então, significa que são 8 rapazes, né,
com 14 anos. Então, o que a gente tem que ficar atento? As informações, né? O que o gráfico está tentando representar, a legenda, né? O que a legenda está falando, porque às vezes pode haver uma questão de se confundir, porque aqui, se eu perguntar quantos rapazes têm 15 anos, vem aqui e conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá e marca a alternativa de 5 e erra, né? Porque cada bonequinho equivale a 4 rapazes. Então, se são 5, eu tenho que fazer 5 vezes 4 para dar os 20. Então, é ficar atento a essa questão aí das informações, que tanto que o gráfico traz quanto a legenda também. Olha esse exercício. O gráfico a seguir mostra, respectivamente, o número de peças produzidas e o número de peças com defeito, fabricadas por uma indústria durante o período de janeiro a junho deste ano. Nesse período, o número de peças produzidas sem defeito foi de quanto? Olha, essa parte mais clara são as peças produzidas e essa parte mais escura são as peças produzidas com defeito. Então, eu quero saber o total de peças sem defeito. O que eu posso fazer? Eu posso somar todas as peças produzidas, tá? Depois, eu posso somar todas as peças produzidas com defeito e fazer uma subtração. Então, vamos aqui, ó. Eu posso somar 150 mais 260 mais 110 mais 320 mais 180 mais 80. Se eu somar essas peças aqui, dá 1.100, tá? O total de peças produzidas. Então, deixa eu anotar aqui, ó, 1.100. Esses que eu circulei, tá? E agora, se eu somar essas peças aqui, ó, que foram produzidas, né, com defeito, dá um total aqui de 70 peças, tá? Esses números aqui, ó. Isso aqui são peças produzidas com defeito, então dá 70 peças. Então, é só subtrair. 1.100 menos 70 dá 1.030. Por quê? Porque eu subtraí as peças com defeito, então, logicamente, que sobrou aí as peças sem defeito. Então, a alternativa correta, letra E. 2. Para fazer um gráfico de setores que representasse o número de alunos canhotos, destros e ambidestros na sala de aula, Renato coletou os dados indicados na tabela abaixo. Então, aqui eu tenho um gráfico de setores e aqui eu tenho uma tabela representando essas informações que estão no gráfico de setores, tá? Então, aqui falou assim, ó, sabendo-se que um círculo pode ser dividido em 360 graus, né? Que é o total aí, porque é uma volta completa. Quantos graus tem o setor circular correspondente aos canhotos no gráfico correto feito por Renato? Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui os 360 graus, porque é a volta completa desse gráfico de setores. E no caso, na parte de cima tem que ficar o total. E aqui, ó, apareceu o número de alunos. Não apareceu em porcentagem, então eu vou colocar o total de alunos. Então, somando aqui 35 mais 3, 38 mais 2, 40. Então, o total de alunos são 40. Tá? Lembrando que nessa parte aqui de cima tem que ficar os 360, que é o número que representa a volta completa, e tem que ficar o total. Se aparecer em porcentagem, eu coloco 100%. Se não, eu somo os números, tá? Então, olha aqui, eu preciso descobrir o graus, o ângulo. Então, eu vou representar um X aqui debaixo dos 360. E aqui, eu vou colocar a quantidade de canhotos, que é o que ele quer saber. Então, eu coloquei embaixo do total. Eu vou fazer a multiplicação, ó, 40 vezes X, 40x. É igual 360 vezes 3, eu posso fazer 36 vezes 3, dá 108. O zero do 360 eu puxo para cá, então deu 1080. O que eu posso fazer? Eu posso cortar um zero aqui e um zero aqui para facilitar a minha conta. Então, vai ficar assim, ó, x
é igual a 108 dividido por 4, porque o número que estava ao lado da letra multiplicando, ele passa para baixo dividindo. 108 dividido para 4 dá 27. Então, x é igual a 27 graus. Alternativa correta, letra E. Questão 3. No setor A de uma empresa, foi feita uma auditoria para descobrir quantas vezes cada pessoa fazia ligações pessoais do seu celular no período de trabalho de 14 às 17 horas de um único dia. O resultado está no gráfico a seguir. O número de pessoas que trabalham no setor A dessa empresa então ele quer saber o número de pessoas. Eu vou analisar o gráfico, olha. Eu tenho 2 pessoas que não fazem nenhuma ligação. Então, 2. Aqui, ó, o outro, ele está entre o 4 e o 6. Então, significa que é 5, né? 5 pessoas fazem uma ligação. Depois, o próximo aqui, ó, tá no 10. Então, 10 pessoas fazem 2 ligações. Então, vamos anotar aqui 10. Lembrando que eu tô anotando só a quantidade de pessoas, que é o que ele quer saber, né? O próximo, ó, esse aqui está entre o 6, entre o 6 e o 8. Então, significa que é 7, né? 7 pessoas fazem em torno de 3 ligações. Olha o próximo. O próximo, ó, está entre o 2 e o 4, então é o número 3. Então, 3 pessoas fazem em torno aí de 4 ligações. E aqui, ó, ele tá em cima da linha, né? São 2 pessoas que fazem em torno de 6 ligações. Então, agora é só somar e descobrir a quantidade total de pessoas. 2 mais 5, 7. 7 mais 10, 17, tá? 7 mais 3, 10 mais 2, 12. 17 mais 12 é 29. Então, o número de pessoas que trabalham no setor A dessa empresa são 29. Número 4. O gráfico de setores a seguir mostra a distribuição das quantidades de incêndios em determinada região nos meses de abril a setembro de determinado ano. Sabendo-se que nesses meses ocorreram 1.548 incêndios nessa região, julgue os itens que se seguem. A frequência relativa à classe incêndios no mês de setembro é superior a 30%? A 30%, então, uma afirmação. O que eu vou saber fazer, né, para que eu entenda se essa afirmação é correta ou não? Eu vou usar 360 graus, tá? Que é o total aqui da volta completa desse gráfico de setores. No caso, eu quero descobrir aqui a porcentagem, então eu vou usar o total da porcentagem, que é 100%. Eu quero saber referente a setembro. Então, setembro aqui é 120 graus. Então, eu vou colocar graus embaixo de graus. Então, deixa eu anotar aqui, ó, 120 graus. E, se eu quero descobrir a porcentagem, eu vou representar por x aqui, embaixo do 100. Vou fazer a multiplicação. 360 vezes x, 360 x é igual. Aqui, 12 vezes 1, 12, tá? E é só puxar os zeros para a resposta, porque aqui eu tenho um zero e 2 em cima. Então, eu tenho 3 zeros no total. 1, 2, 3. Eu posso cortar um zero aqui e eu posso cortar um zero de cá. A quantidade de zero que eu corto em um, eu corto no outro. Então, ficou assim, ó, x é igual a 1.200 dividido por 36, porque o número que está ao lado da letra multiplicando passa para baixo dividindo.
Então, x é igual a 1.200 dividido para 36, dá aproximadamente 33,3%, tá? Fazendo essa divisão. Aproximadamente, porque é uma conta infinita, né? Uma dízima periódica simples. Então, olha o que ele falou. A frequência relativa à classe incêndios no mês de setembro é superior a 30%. Está certo, né? É superior.